Bem-vindos ao Play The Game, aqui é o Pena e no review Putz de hoje eu trago Super Watch Wars 30, que é para aqueles que curtem jogos de estratégia e anime de robô gigante. O jogo é produzido pela BB Studios, responsável por diversos jogos relacionados a animes, como Digimon World Next Order e Mobile Suit Gundam Battle Operation 2, enquanto a publicação fica a cargo da Bandai Namco, responsável pela série Tales of e Scarlet Nexus. Ele foi lançado pelo PlayStation 4, Nintendo Switch e PC pela Steam, sendo que a versão do PC é a primeira vez que a franquia recebe um lançamento ocidental da linha principal da série. No PlayStation 4 e Nintendo Switch, ele recebeu uma versão física asiática com legenda em inglês. O link para a importação dela e da versão digital do jogo está na descrição. Esse jogo marca os 30 anos da franquia, que iniciou no Game Boy e passou por praticamente todas as plataformas no decorrer dos anos, tendo várias subséries dentro dela e sempre trazendo diversos crossovers de animes de mechas com suas próprias histórias. Como estão relativamente relacionados, é interessante comentar a subsérie original de Generation, que usa somente os mechas originais dos jogos numa linha própria. Você encontra um review do último jogo da série, Moon Dwellers, aqui no canal, o link está na descrição. Mas sem mais delongas, prepare-se para proteger a Terra comandando diversos mechas gigantes. Há mais de 10 anos a Terra está em guerra, misturando os eventos dos diversos animes que fazem parte do jogo, tal como a Guerra de Wano da série Gundam, a Primavera War do Gal Gaigar, entre outras. Nisso, boa parte da população da Federação Terrestre vive sem muitas esperanças de uma paz definitiva, já que novos conflitos continuam aparecendo. Nesse contexto podemos controlar dois personagens, Ed e As, que se envolvem nos combates quando encontram um mecha e usam eles para proteger a área onde estavam dos novos ataques. Com isso, acaba entrando para a tripulação da nave de guerra da Trigger, que começa a intervir nos ocorridos do mundo. No geral, a história principal fica meio que em segundo plano, focando mais na mistura dos ocorridos dos animes que constituem o jogo, dando novos efeitos a eventos chaves deles, para mais pro final do jogo que dá um foco melhor para a história principal que interliga tudo. Mesmo se você não conheça todos os animes, tem uma biblioteca com termos e eventos principais, para que o jogador entenda pelo menos a base inicial para acompanhar melhor os ocorridos. Entre as séries estranhas da franquia, temos Night Magic, Majestic Prince e o Brave Police J. Daker. Enquanto temos o retorno de séries que não apareciam há um tempo nos jogos dos consoles, como Combator V e o Heavy Metal Air Game. A lista completa das séries que estão nesse jogo está na descrição para facilitar a procura delas. Esse segue a linha das maioria dos jogos da franquia, trazendo um jogo de estratégia por turnos com mechas de diversos animes. Enquanto boa parte da jogabilidade continua a mesma dos jogos anteriores, principalmente dos mais recentes, ele traz algumas modificações que dão um novo ar para a série. Durante os combates você tem acesso a diversos ataques das unidades que são baseados nas cenas de ação das suas séries, entrando em sequências de animações durante os ataques e contra-ataques das batalhas. Também tem os comandos Spirits, que são usados para suporte durante as batalhas, dando diversos bônus conforme utilizar eles. Também mantiveram os Extras Actions e Orders, que iniciou no Super Watch Wars V, sendo outro modo de obter vantagens nos combates. Assim como no Super Watch Wars T, também temos o suporte dos personagens que não são pilotos, ativando especiais que realmente ajudam nas estratégias do jogo. Como é de praxe na franquia, também temos alguns ataques combinados entre as unidades, que além de serem bem dinâmicos, causam bom dano. Eles mudaram um pouco as regras de uso deles nesse jogo, facilitando seu uso no combate. Como esse jogo é uma boa entrada para os novatos da franquia, existe um modo automático, onde suas unidades são controladas pela IA do jogo, que pode ajudar quem não tem costume com os jogos de estratégia no geral. Fora das missões que temos as maiores diferenças em termos da franquia geral. Nesse não temos uma sequência direta de missões lineares, podemos selecionar quais missões você quer fazer, dando uma boa liberdade ao jogador. Enquanto nesse jogo não temos os SR Points, que são desafios extras nas missões,
Temos missões não obrigatórias com desafios próprios, como derrotar vários inimigos com apenas uma unidade e vários inimigos com o mesmo personagem no mesmo turno. Outra coisa é que agora temos umas missões que reaparecem depois de um tempo, podendo usá-las para conseguir dinheiro e outros pontos para melhorar seus personagens e mechas. Fora que também você pode investigar o mapa geral do jogo para encontrar missões de melhoria para os pilotos, que mesmo sendo aleatórias ajuda bastante no desenvolvimento dos personagens. Já na parte de melhoria, aqui segue o estilo normal da série, podendo melhorar os pilotos com técnicas extras, aumentar os parâmetros dos mechas e até mesmo melhorar os setores da nave principal, que oferece diversas melhorias gerais. E para agradar os diversos gostos, também tem algumas dificuldades diferentes para os diversos níveis de habilidades, podendo adaptar a partida conforme o gosto do jogador. Os gráficos variam entre o 3D em formato chibi durante a navegação do mapa nas missões, com 2D em alta qualidade durante as cenas de conversas e batalhas, sendo essa última a parte mais importante da franquia. Como os ataques são baseados em cenas dos animes originais, dá a sensação de jogar um anime direto, com sequências bem detalhadas e cheias de efeitos. Um bom ponto é que apesar de usar algumas sequências já usadas em jogos anteriores, muitos dos ataques de unidades frequentes na série, como o Nuganda e o Zeta Ganda, receberam novas animações, o que vai agradar bastante os veteranos da franquia. Só alguns modelos que foram feitos em 3D e depois transformados em 2D que ficaram um pouco estranhos, mas no geral não atrapalha a diversão da partida. Junto com as cenas de combate, as músicas do jogo são algo que captura bem o espírito da série que está no jogo, geralmente utilizando uma das músicas de abertura do anime em versão instrumental durante os ataques e ainda por cima, dentro do possível, eles utilizam os dubladores originais dos personagens. Dentre os dubladores participantes temos Tomokazu Tsukita, dublador do Ed, que faz o Yusuke do Persona 5 e o Jintoku do Gintama. Maya Azawa, dubladora da As, faz a Edia do Bravely Default e a Celine da série Legend of Heroes. Saori Hayami, dublador da Mitsuba, faz a Shinobu do Demon Slayer e a Fubuki do One Punch Man. E entre os dubladores que fazem mais de um personagem dentro do jogo temos Hikaru Midorokawa. Nesse jogo ele faz uma saga da franquia Super Robot Wars, Gridman do anime de mesmo nome e o Diaco do Majestic Prince. Takahiko Sakurai. Aqui ele faz o Suzaku do Code Geass, Ray do Gun Crossword e o Mac Gillis do Gunner Iron Blood Orphans. Um detalhe interessante que ocorre desde o Super Overwatch V é a possibilidade de importar músicas diretamente para o jogo, podendo alterar as músicas que tocam durante os ataques e eventos dele, tornando uma experiência ainda mais agradável para aqueles que curtem pontos específicos das suas séries favoritas. Com a maioria dos jogos da série, depois que você fecha o jogo, libera o acesso ao New Game Plus, onde você pode iniciar uma nova partida puxando diversos bônus da sua campanha anterior. Só que aqui são necessários pontos para conseguir exportar esses bônus, mas o limite de coisas exportadas é bem maior do que os jogos anteriores. Além disso, durante as atualizações que ocorreram no jogo até o momento, liberaram algumas missões extras de comemoração da franquia e adicionaram 2 novos personagens. O Gilan, pilotando o Ginpesto, e o Didairo do Super Wars DD, que é o primeiro jogo da franquia para smartphones que segue a linha padrão de estratégia da série. Também por atualização, adicionaram níveis novos de skills e melhorias extras dos mechas, além da nova dificuldade Super Expert Mode, ideal para colocar em prática suas habilidades estratégicas. Como na maioria dos jogos da Bandai Namco e da franquia em si, já tem várias DLCs para aumentar a vida do jogo. Entre elas temos a DLC Day One, que além de liberar alguns bônus em dinheiro e equipamentos, libera o acesso dos mechas SRX e Cybuster da subsérie OG. A DLC Mission Pack, com 14 missões extras com bastante fanservice entre as franquias participantes.
O pack de DLC 1, que adiciona missões e unidades da série Sakura Wars da SEGA, do anime Bolt's 5 e o Rainu Ganda do Amuro e os personagens Kushura e Bullet da subsérie OG. O pack de DLC 2, que adiciona missões e unidades das séries Ultraman de 2019, do Ganda Iron Blood Orphans e os personagens Kyosuke e X-Len da subsérie OG. E um pack de músicas extras, trazendo versões cantadas das músicas que rolam nos animes participantes. Todas elas você consegue pegar separadamente ou dentro do Ultimate Pack. No geral, esse jogo não é muito difícil, já que foi pensado para chamar novos jogadores para a série, e a lista de conquistas também não é complicada, mas requer um bom tempo para se dedicar nela. Entre as mais trabalhosas temos fazer o final verdadeiro, finalizar o jogo com os 2 protagonistas, conseguir 100 mil créditos de uma única batalha e criar todas as skills. Em resumo, Super Wars 30 é para aqueles que gostam de um jogo de estratégia e robôs gigantes, trazendo uma quantidade enorme de missões extras e novidades para a franquia, sendo um excelente ponto de entrada para novatos da série. Ao contrário da maioria dos jogos da série, esse daqui não é linear e tem uma quantidade enorme de missões, dando uma grande liberdade ao jogador fazer as missões conforme desejar, e caso pegue as DLCs, aumenta ainda mais isso, já que elas não servem apenas para liberar novos personagens, também adiciona extras relacionadas a essas séries novas. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!